epístola de Paulo a Tito, no seu capítulo ainda de número 1, Tito, capítulo de número 1, carta do apóstolo Paulo ao evangelista chamado Tito, capítulo de número 1. Então você vai lá para o final da sua Bíblia, você encontra a carta aos Hebreus, aí volta um pouquinho, você vai passar por Filemão e vai chegar a Tito. Tito, capítulo de número 1. Os irmãos acompanham a leitura, queridos, que nós faremos do versículo de número 10 ao versículo de número 16. Veja só o que Paulo diz: porque existem, Tito, muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam com suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda obra. Vamos orar a Deus, irmãos, para que o Senhor nos fale por meio de sua palavra? Oremos. Ó Deus santo e bendito, nós, ó Pai, estamos diante da tua santa palavra, ó Deus, mas nós sabemos, ó Pai, que nós não podemos ser por ela instruídos. Se o Senhor, tendo uma vez nos selado pelo teu Santo Espírito, não abrir os olhos do nosso entendimento, não abrir o nosso coração, ó Deus, para que as palavras do Senhor, ó Deus, encontrem morada, guardia no nosso coração, ó Pai. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, que nós sejamos aqui advertidos contra os falsos ensinos, ó Deus, que vão de contra a tua palavra e a verdadeira doutrina. Abençoa a tua igreja, ó Deus, porque nós sabemos que ela é preservada pelo teu poder na verdade. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, aquele que merece toda a honra, louvor e glória, aquele que é o Senhor da igreja, aquele que é poderoso para preservá-la até o último dia, nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado que Paulo, escrevendo a Tito, ele de fato deixa claro àquele evangelista, aquele filho da fé, os requisitos dos homens que Deus chamaria e vocacionaria para o presbiterato. Paulo disse a Tito: olha, eu deixei você em Creta, Tito, para que você colocasse em ordem as coisas. E a primeira coisa que você tem que fazer em Creta, Tito, é a eleição de presbíteros. Você tem que ordenar presbíteros, mas esses homens não podem ser homens quaisquer. Esses homens têm que ser de fato capacitados pelo Espírito na sua fé e moralmente sadios na mesma. Esses homens têm que ter requisitos para serem observados. E aí Paulo começa a falar: olha, o presbítero é indispensável que ele seja marido de uma só mulher, que ele tenha filhos crentes, não envolvidos em subordinação. Ele tem que ser irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem a torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à sã doutrina. E é interessante que esta é a última qualificação que Paulo coloca. Veja aí o versículo 9, olha aí:
apegado, ele tem que ser um requisito do presbítero, do líder da igreja, do pastor, do presbítero. Tem que ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, que é segundo a palavra de Deus, que é segundo o ensino cristão, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. E agora é importante e interessante notar que, em sequência, Paulo fala dos falsos mestres, aqueles que ensinam heresias, o falso ensino. Daí veja, Paulo, é necessário, Paula, que minha irmã, que André, o homem de Deus seja apegado à verdade, à sã doutrina, para de fato lutar contra os falsos mestres, a quem Paulo descreve agora. Então, meus irmãos, nós sabemos e nós temos um motivo claro porque os presbíteros tinham que ser, André, homens, minha irmã Rose, qualificados, porque eles teriam que lutar contra falsos mestres. Eles teriam, na linguagem de Paulo, de fazê-los calar. E para que isso acontecesse, eles tinham que ser doutos na sã doutrina. Eles não poderiam ser neófitos. O líder da igreja, ele tem que conhecer a doutrina divina. Ele tem que ser um homem piedoso que viva a doutrina, segundo a graça de Deus, e alguém que conheça o ensino cristão, para poder, de fato, proteger a igreja que Deus colocou sob os seus cuidados dos falsos mestres. Aí Paulo vai dizer, olha, esses homens têm que ser qualificados, os presbíteros, apegados à doutrina. Aí Paulo vai dizer, porque existem muitos insubordinados. Olha a lógica do texto. Olha o versículo 10. Porque existem, por que o presbítero tem que ser apegado à sã doutrina? Porque existem muitos insubordinados, pauladores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Veja, meus irmãos, Paulo escreve as mesmas coisas que escreve a Tito, ele escreve a Timóteo. Se você for à carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, você encontra lá a mesma descrição dos falsos mestres. Então Paulo vai dizer a Timóteo e a Tito as mesmas coisas. Olha, na igreja podem surgir falsos mestres, e vocês devem não só reconhecê-los como falsos, mas também devem combatê-los no ensino deles. Então Paulo, é impressionante fazer a comparação entre os falsos mestres que Paulo descreve em 1 Timóteo 1 e aqui em Tito 1, porque ele fala do mesmo tipo de pessoa. Lá em Timóteo eles são insubordinados, aqui também. Lá em Timóteo, Paulo diz certos indivíduos se desviando para a conversação fútil. Aqui, pauladores fúteis. Lá em Timóteo, a fim de que você ordene a certos indivíduos a não ensinarem outra forma diferente de doutrina. Aqui, ensinando o que não é próprio. Lá em Timóteo, eles são mentirosos. Aqui, sempre mentirosos. E lá em Timóteo, no capítulo 1, contrário a essa doutrina. Aqui, a fim de serem sadios na fé, porque estão contrários à doutrina. Então, os homens descritos por Paulo, tanto a Timóteo quanto a Tito, são os mesmos homens. Ou seja, não que são os mesmos personagens, as mesmas pessoas, mas têm o mesmo caráter falso. E eles precisavam ser combatidos. É interessante que no caso de Tito há muitos. No caso de Timóteo, são certos indivíduos. A ideia que nos passa é que na igreja em que Timóteo estava, não era um grupo tão grande de opositores à fé, mas existia. No caso de Tito, são muitos. Olha aí, veja o versículo de número 10. Porque existem muitos. Então a ideia de que a igreja de Creta corria mais perigo nesse sentido do que a igreja que Timóteo de fato pastoreava. Embora existiam falsos mestres lá também, Tito corre mais perigo. Então Paulo adverte, olha, existem muitos insubordinados. O que é um insubordinado, irmãos? O insubordinado à luz do texto bíblico e à luz de toda a escritura é aquele que não se submete à palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e vamos contra ela, nós somos chamados de insubordinados, aqueles que se rebelam contra o mandamento divino. E Paulo diz, existem Tito, muitos insubordinados, que não aceitam, não se submetem à sã doutrina. Mas continua, Cida, veja aí, eles também são pauladores frívolos. O que são os pauladores? São aqueles que falam muito, mas tudo que eles falam não tem utilidade alguma. Essa é a ideia. A ideia é de jogar a conversa fora. Eles ficam falando de tudo, mas se você for ver, em suma do que eles falaram, não sobra nada.
não tem nada edificante. Dá para entender? São pessoas que vivem questionando, falando, mas quando você quer encontrar alguma coisa ali de útil, você não encontra nada. Então eles gostam de falar, mas não falam nada nunca de bom. Por isso que Paulo diz, são pauradores, são pessoas que falam muito, mas são inúteis. A fala deles é inútil. Então veja, Paulo continua. E assim eles enganam, são enganadores. E a ideia aqui é óbvio que eles enganam a crentes fracos, dentro da Marisa, minha irmã. Não os crentes sadios. Porque os crentes sadios ouvem a voz do pastor. Se um mercenário falar, as ovelhas não ouvem o mercenário. Porque conhecem a voz do pastor e não conhecem a do mercenário. Mas os crentes fracos, eles dão ouvido a enganadores. Não é verdade? Às vezes na igreja pode haver pessoas fracas na fé, e elas são alvos mais fáceis desses enganadores, desses falsos mestres. Está vendo, irmão, como é importante doutrina para nós, para cada um de nós? Está vendo como é importante você crer na verdade, apenas nela? Quando nós somos fracos de Bíblia, nós somos alvos fáceis para pastores enganadores, para supostos pastores e obreiros, para supostos missionários, supostos profetas que aparecem por aí. Então estes enganam aqueles frágeis na fé, ok? Esse é o ponto de Paulo. E continua, esses são especialmente os da circuncisão. A ideia aqui, meus irmãos, até o nosso eminência Mateus falou aqui quando leu Gálatas, deu um pouco do contexto dos da circuncisão, que também atacavam a sã doutrina na igreja, nas igrejas da Galácia. Eles também atacavam a sã doutrina. Os da circuncisão quem eram? Eram pessoas que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo, mas trouxeram junto deles algumas práticas judaizantes. Então eles chegavam na igreja e ouviam a pregação dizendo: a fé em Cristo é que salva, Marcelo. A fé vitória em Cristo é que basta, Estevão, querido, e presbítero Ó. É a fé de Cristo que basta para o Salvador, somente pela graça, somente pela fé, certo? Só que esses judaizantes, esses da circuncisão que haviam entrado na igreja, eles olhavam isso e diziam assim: é verdade, a fé em Jesus é que salva mesmo, mas lembra que tem que guardar o sábado também, viu? Não pode esquecer do sábado. Olha, quem não guardar o sábado, Deus destruirá. E tem que também ser circuncidado, precisa ser. Então, veja, Jesus Cristo verdadeiramente é o Salvador, mas nós temos que lembrar que algumas coisas a serem acrescentadas à salvação que Cristo dá. Então esses eram chamados os da circuncisão. Eram judeus que não só criam em Cristo, mas adicionavam erroneamente à fé em Jesus Cristo outros ritos que deveriam ser observados para o homem ser salvo. E isso vai contrário à Bíblia, à graça de Deus, que nós somos salvos unicamente pela fé e não por obras. Então esses da circuncisão, esses falsos mestres judaizantes estavam dentro da igreja e procuravam enganar os mais fáceis. Falavam muito esses, mas a fala deles era inútil, como nós vimos aqui. Agora veja como Paulo continua, versículo de número 11. Olha o que Paulo diz, né? Parece duro, mas é o que Paulo diz. Olha aí, é preciso, vamos dizer junto, versículo 11, leamos. É preciso fazê-los calar, porque andam repreendendo casas inteiras, ensinando que não devem por doutrinas. É preciso fazê-los calar. Irmãos, doutrina falsa é algo, se há alguma coisa, irmãos, mais perigosa para a igreja, é doutrina falsa. Vocês já se perguntaram por que Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, que nós temos aqui parte dela, é muito mais duro do que quando ele escreve a carta aos Coríntios, por exemplo? Vocês se lembram da igreja de Corinto? Nós temos estudado ela aqui às quintas-feiras. A igreja de Corinto tinha divisão, soberba, adultério. As pessoas não esperavam os outros para tomar santa ceia. Os ricos comiam antes que os pobres viessem. Muitas pessoas adoeciam. Deus enviava julgamento à igreja de Corinto ao ponto de algumas pessoas morrerem pelo juízo divino. Tudo isso acontecia em Corinto. Mas Paulo começa a carta em Corinto dando graças a Deus. Graças a Deus por vós, santos, que habitam em Corinto. Aí depois Paulo passa a corrigi-los. Aos Gálatas não tem nenhum relato de adultério lá, que alguém estava adulterando, como em Corinto estava.
Não tem relato de orgulho divisório da igreja, não tem nada disso. Mas Paulo começa a carta aos Gálatas, se você for a Gálatas, lá capítulo 1, Paulo começa assim: olha, eu já vos adverti para não afastarem do evangelho de Cristo. Vocês estão trocando o evangelho de Cristo. Eu fico pasmo com vocês que há pouco tempo eu preguei no meio de vocês e agora eu viro as costas e vocês já abandonam tudo. É interessante que Paulo é muito mais duro com Gálatas do que com Corinto. A igreja de Corinto era moralmente corrompida, mas a igreja aos Gálatas faltava doutrina, e Paulo é muito mais duro com os Gálatas. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, se a igreja é corrompida, mas tem doutrina nela, a doutrina serve, a doutrina santifica. Mas se uma igreja não tem doutrina, ainda que ela comece bem, ela vai se corromper sem esperança nenhuma. Porque o que vai consertar a igreja? O que vai santificar a igreja se não houver palavra de Deus? Então é por isso que Paulo bate aos Gálatas. E aqui ele diz: cuidado com os falsos mestres, porque isso é perigoso para a igreja, Tito. É preciso fazê-los calar. O verbo aqui usado por Paulo é um verbo raro, né? Significa colocar uma mordaça na boca. Aí você pergunta: era isso que Paulo estava falando para Tito fazer? Será que Paulo estava mandando chegar lá nos falsos mestres, passar uma fita lá, isolante na boca deles para eles ficarem quietos? É óbvio que não. O que significa então? Como Tito e os presbíteros, que haviam de ser ordenados ali, deveriam fazer os falsos mestres, os que ensinavam coisas vãs, ficarem calados. A ideia é através da doutrina. Eles tinham que responder segundo a doutrina, para poder fazer com que aqueles que não se subordinavam à doutrina passassem a fazer. Eles tinham que tentar, pela graça de Deus, tentar convencê-los com o reto ensino da Escritura. Então alguém se levantava com falso ensino, amorosamente Tito e os presbíteros deveriam corrigi-lo na Bíblia. Olha, a Bíblia não diz isso. Olha, é assim que diz. E aí eles teriam ganhos pela verdade. Porque vejam, meus irmãos, a finalidade de Paulo calar os falsos mestres não é destruí-los a princípio, é ganhá-los para a fé. Quando você vê alguém falando algo que não é bíblico, você não tem, eu e você não temos que ter a intenção de destruir. Nós temos que calar o que ele diz, ou seja, através do convencimento da sã doutrina, para que ele não prejudique a ele e os outros. Mas a finalidade última não é destruir a pessoa, é ganhá-la para a verdade. É mostrar a ela que o que ela está ensinando é errado e está prejudicando as outras pessoas. Então, a disciplina nesse sentido, ela visa o bem, ela não visa o mal. Ela visa o bem. Todos nós aqui já falamos uma bobagem acerca da Bíblia. Todos nós. E graças a Deus haviam pessoas crentes conosco, pessoas mais experientes para nos ensinar. Até os pastores já tiveram seus pastores. Até os pastores também já falaram uma bobagem, não entenderam uma coisa certa. E graças a Deus, porque existiam pastores dos pastores para ensiná-los. Graças a Deus existem livros de pessoas piedosas que estudam a Bíblia e escrevendo seus livros nos ensinam para nos corrigir. Não para nos destruir, mas para nos levar à fé sadia. É isso que Deus deseja. Mas Paulo aqui diz: olha, a princípio, a primeira coisa é fazê-los calar. E por que Paulo diz isso? Porque, meus irmãos, era perigoso demais deixá-los continuar falando. Olha o motivo que Paulo dá. Versículo de número 11, no final. Por que tem que fazê-los calar? Por quê? Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. É interessante, meus irmãos, que na igreja não existe aquilo que chamam de liberdade para falar de maneira desorientada. A igreja não é uma democracia. Não é democracia da igreja. A igreja é uma teocracia. Na igreja não há lugar para cada um falar o que quiser. A pessoa chega aqui e fala o que quiser. Até mesmo no púlpito, o pastor tem que ter cuidado. O pastor não pode trazer qualquer outro pastor para pregar aqui no púlpito, porque a gente tem que ouvir todo mundo. Na igreja não existe isso. Paulo diz: é preciso fazê-los calar. Paulo diz assim: deixa eles falar. Deixa. Todo mundo tem direito de falar alguma coisa. Paulo diz: não. Eles têm que ser calados pela sã doutrina. Por quê? Porque é perigoso, é nocivo a falsa doutrina. Ela destrói vidas. Quantos exemplos nós conhecemos, irmãos, de pessoas que frequentam a igreja, que são dirigidas por pessoas que não conhecem a doutrina, não sabem nada de Cristo, e ficam dando conselhos que desgraçam a vida das pessoas. Quantas vezes? As pessoas vão à igreja onde os supostos pastores tiram todo o dinheiro delas, dizendo que estão ensinando algo bíblico. Não. O fim é espoliá-los.
é deixarmos a miséria. Isso precisa ser combatido, irmãos. As pessoas estão morrendo. E nós, não, deixa falar. Não tem problema não. Cada um fala, tem que ter livre expressão. Na igreja de Deus, não. Na igreja de Deus, é preciso fazê-los calar. Porque o ensino anuncio. Ele destrói casas inteiras. Eu me lembro, irmãos, particularmente de uma família muito querida em Valadares. E meu pai foi pastor delas, dessa família em Valadares. E meu pai pregou o evangelho para elas, a família se converteu e tudo mais. E meu pai foi embora da região e elas foram para outra igreja para serem conduzidas por outro pastor. E infelizmente o pastor lá disse que, olha, vocês podem viver em pecado, porque Deus perdoa o pecado. Então, se Deus perdoa o pecado, nós podemos viver em pecado. Desgraçou a vida da família. Desgraçou a vida da família. Você entendeu, meus irmãos, o perigo? Vocês entenderam o perigo da falsa doutrina? Como ela é nociva, como ela é perigosa, como ela deve ser combatida pela verdade. É preciso fazê-los calar. E isso, meus irmãos, é uma palavra direta aos líderes da igreja. Os líderes da igreja, presbíteros, é preciso fazê-los calar. Nós precisamos conhecer a doutrina verdadeira. Nós precisamos estudar a doutrina verdadeira e vivê-la, para que quando se levantar o falso ensino, nós façamos calar, convencendo aqueles que ensinam de maneira falsa, os convencendo da verdade. Agora, se caso não se calem, aí eu me pergunto, e se caso eles não se calarem? Aí a igreja tem outros dispositivos. A igreja, por exemplo, tem disciplina. A igreja pode disciplinar quem ensina um falso evangelho, que não está de acordo com a doutrina. E por fim, a igreja pode até mesmo expulsá-lo da igreja. E aí você pergunta, poxa pastor, isso é mal, isso é ruim. Não é não, irmãos. Lembra? O pastor que poupa o lobo destrói as ovelhas. O lobo não pode ser poupado. Se o falso líder, confrontado com a verdade, se arrepender, graças a Deus, é o que nós queremos. É o que nós queremos. Mas se caso ele persistir no falso engano, ele tem que ser colocado para fora, por conta das ovelhas. As ovelhas não podem ser prejudicadas. O apóstolo Paulo disse assim, aos presbíteros de Éfeso, de Mileto, Paulo estava em Mileto e mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Disse assim, eu sei que com a minha partida penetrarão no vosso meio lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Fiquem atentos, é preciso fazê-los calar, convencê-los dessa doutrina. Eles não podem estar ensinando e corrompendo famílias inteiras. Então é algo muito sério. Vamos mais, veja aí, versículo de número 12, Paulo continua, olha o que ele diz, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, feras terríveis, ventres preguiçosos. É interessante o que Paulo diz aqui, não? A ideia de Paulo aqui, meus irmãos, é o seguinte, olha, o contexto dito que você está envolvido é tão difícil que eu vou lhes lembrar o que os próprios cretenses dizem deles. A ideia aqui, meus irmãos, é que o falso ensino, misturado com a vida imoral dos cretenses, dos habitantes de Creta, fazia uma mistura mais perigosa ainda. A ideia de que Paulo diz que os cretenses, em especial os habitantes de Creta, eram homens imorais. E Paulo tinha como provar isso. Paulo estava inventando. Aí alguém fala, nossa, Paulo estava manchando a reputação dos cretenses. Paulo podia fazer isso, pegar um povo todo e manchar a reputação dele, dizendo que os cretenses eram sempre mentirosos, ventres ferozes, feras terríveis, ventres preguiçosos. Paulo podia fazer isso? Paulo podia, meus irmãos, porque Paulo não está sozinho nesse testemunho. Tanto que ele diz assim, não é por acaso que um certo profeta entre eles disse deles. Então, um profeta cretense disse dos próprios cretenses que eles eram insubordinados, que eles eram mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Quem que era esse suposto profeta? Era um homem chamado Epimênides. A história mostra que provavelmente Paulo estava falando de um profeta chamado Epimênides, que viveu em Creta, no século II. Paulo está dizendo que esse Epimênides era um profeta de Deus? Não, cuidado aqui. Paulo está dizendo que ele era um profeta dos cretenses. Os cretenses o tinha como profeta. Paulo está dizendo que ele era um profeta semelhante a Isaías, Jeremias. Não é isso? Paulo diz, é certo que um dentre os seus profetas, deles lá, disse acerca deles mesmos, que os cretenses são sempre mentirosos. É
testemunho, Clemente de Alexandria, um historiador, Jerônimo, Clemente era do século II, Jerônimo era do século IV, e Platão também escreveu sobre os cretenses, o filósofo. Platão disse que esse homem, Epimênides, era um profeta querido dos deuses, está vendo? Que era um profeta pagão, esse Epimênides. Platão escreveu dele. Mas ainda, outro grande Plutarco, que era um filósofo também, disse acerca dos cretenses e desse profeta Epimênides. Então veja, Paulo está usando argumento dos próprios cretenses. Paulo diz assim: olha, os cretenses são mentirosos. Aí alguém fala assim: Paulo, está ofendendo. Não, isso eles mesmos dizem deles mesmos. Tanto que um profeta entre eles, um chamado profeta, e provavelmente, como diz a história Epimênides, ele disse que os cretenses são mentirosos. Então eles mesmos falam deles assim. E é interessante que Paulo vai dizer agora, no continuação, esse testemunho é exato. Olha aí, veja aí. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. A ideia, meus irmãos, e nós, quando a gente pesquisa, a gente vê que historiadores gregos como Políbio, historiadores e filósofos romanos como Cícero, como Lívio, que era um romano historiador, e como o próprio Plutarco, escreveram sobre os cretenses e disseram dos cretenses coisas de fato que manchavam a reputação deles, que eles eram mesmo mentirosos. Então Paulo não está sozinho. Tanto que Paulo diz: o testemunho desse profeta é exato, porque outros falaram a mesma coisa, historiadores disseram a mesma coisa. E a ideia de Paulo aqui é o seguinte: eu estive em Creta, e o testemunho dessas pessoas, mesmo que elas não sejam crentes, o testemunho dessas pessoas é exato, é isso mesmo, porque eu vi isso. Os cretenses são sempre mentirosos. É interessante que a gente fala dos brasileiros, né? E a gente tem nossos bairrismos, né? Quando alguém fala mal do brasileiro de fora, que isso e tal. Se a gente for ver e observar, infelizmente, muita coisa do que se diz do nosso povo é verdade. Muita coisa. É que o nosso bairrismo não deixa a gente entender. Mas nosso povo é um povo longe de Deus. É um povo que louva a Deus com a boca, mas o coração está longe. Por isso que tem tudo que tem aí, meus irmãos: a bagunça política, a imoralidade, carnaval, tudo isso. Mas a gente não, os brasileiros são um povo bom. A mesma coisa aqui, irmãos. A gente tem que lidar com fatos, não porque nós imaginamos ou queríamos que fosse realidade. Assim eram os cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis. Em que sentido aqui Paulo diz que eles eram feras terríveis, né, como diz o texto aqui? A ideia de que eles passavam por cima de outros para obter o que queriam. Não é assim também, infelizmente, o nosso povo? Sempre querendo tirar vantagem? Eles não respeitam ninguém. Se eles quiserem algo, eles vão passar por cima. Da ideia de feras terríveis. E agora veja mais: eles têm os seus ventres preguiçosos. O que significa? Eles eram glutões, preguiçosos, indolentes e eram sensuais. É interessante que na Bíblia, toda vez que você vê Paulo falando de ventre, no sentido de o Deus deles é o seu ventre, tem a ver com sensualidade desenfreada, com lascívia. Eles só pensam naquilo que satisfaz o ventre. É interessante que o ventre, né, é um símbolo de sensualidade. Daí a ideia de dança do ventre. O semba, que é o carnaval, a dança do umbigo, vem da palavra africana, semba, a dança do ventre, do umbigo. Tudo isso é sensualidade. E já na antiguidade era entendido assim. Então Paulo diz assim: o ventre deles é preguiçoso. Eles só pensam nisso, só em prazeres. Essa é a ideia. E como se parece com o brasileiro? Quando a gente vê aqui, como se parece tanto com tanta gente que a gente conhece na nossa sociedade. Preguiçosos, só pensam em prazeres, sempre mentirosos, inventando coisas. Que terrível, né? Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, da igreja no meio da nossa nação. Mas veja, Paulo continua: dá o testemunho exato, diz o versículo 13, e continua: portanto, Tito, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Olha que maravilha, irmãos. Está vendo que a disciplina, ela tem um motivo último bom dela? Rafael, quer que quando nós somos repreendidos pela palavra, o que Deus quer é que nós sejamos sadios, que nós sejamos crentes verdadeiros. Isabela, é o que Deus deseja. Então, minha irmã, ame a repreensão divina. Ame a repreensão divina. A Bíblia diz que mais vale as palavras daquele que nos repreende do que os beijos daquele que não quer o nosso bem. Mais vale a repreensão de um amigo
do que o beijo falso e hipócrita. Então, ame a repreensão bíblica. Quando alguém te corrige, quando alguém me corrige biblicamente, tem que amar essa pessoa, porque ela quer o meu bem, ela quer que eu seja sadia na fé. Então, Tito deveria fazer isso, e às vezes, meus irmãos, tem que ser severamente. Está vendo aí o texto? Repreende-os severamente. Não quer dizer, às vezes, que uma pessoa é dura com outra, que não queira o bem dela, ok? Não quer dizer que uma pessoa seja dura com outra, que não queira o bem dela. Às vezes você tem que ser duro com o seu filho. Às vezes tem que ser duro com o seu filho. É porque você ama o seu filho. Às vezes nosso Pai Celeste nos corrige com vara, mas é porque nos ama. Paulo vai dizer em outro lugar o seguinte: portanto, escreva essas coisas aos coríntios, estando ausente. Agora veja: para que estando presente, não venha usar de rigor, não venha eu usar de severidade, de rigor, segundo a autoridade que o Senhor Jesus me conferiu, para a edificação. Paulo escreve aos coríntios dizendo assim: olha, eu estou escrevendo essa carta para vocês consertarem essas coisas, eu estando ausente, porque se eu precisar ir aí, eu usarei de rigor. Paulo era alguém que amava o rebanho de Deus? Alguém tem alguma dúvida de que o apóstolo Paulo amava o rebanho de Deus? Paulo se doou ao rebanho de Deus, à igreja de Cristo. Ele sofreu, tem uma lista, ele mesmo elenca uma lista de sofrimentos que ele passou por amor de Cristo e de sua igreja. Mas ele amava, mas ele teve que ser rigoroso algumas vezes. Então é importante, nossos pais às vezes são rigorosos conosco, mas não quer dizer que não nos amam. Às vezes é necessário o rigor, às vezes é necessária a severidade, que Deus nunca precisa usar da sua severidade conosco, mas se necessário for para que nos arrependemos, que assim seja. É melhor Deus ser severo conosco e nos levar no inferno, do que ser tolerante conosco, nos deixando caminhar para a perdição. É melhor que Deus use a vara conosco. Esse deve ser o nosso pedido. E a gente tem que entender que a disciplina fez o bem. Olha o que Paulo diz: olha, Timóteo, repreende-os, diz o texto de Paulo a Timóteo, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, para que voltem à doutrina verdadeira. E veja o versículo 14: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Lembra da circuncisão dos judaizantes? Lembra lá, Vanessa, que o texto diz? Principalmente os da circuncisão. Alguns judeus, e isso acontece até hoje, não propriamente com judeus, mas acontece. Alguns desses falsos mestres, que eram judeus, ficavam falando de coisas que a Bíblia não dizia, ficavam criando fábulas e mitos. Aliás, no século II, havia um livro chamado O Livro do Jubileu. Esse livro do Jubileu foi escrito por alguns judeus que inventavam fábulas. É um relato de Gênesis até a idade de Canaã, só que esse relato acrescentava coisas que a Bíblia não diz. Então eles ficavam inventando, por exemplo, mulheres para Adão. Aliás, há um mito judaico que Adão teve uma mulher chamada Lilith. Então existia esse mito judaico. Então veja, a ideia é Paulo diz assim: não tenha ouvidos a esses mitos, não ouça essas coisas. A ideia do grego aqui, Paulo diz assim: ó, feche os ouvidos quando alguém te disser algo que não fala a Bíblia. Não dê importância, são mitos, fábulas que eles inventam. Lembra que eles eram faladores frívolos, ficavam falando sem ter nenhuma fundamentação? Às vezes a gente vê alguém inventando coisa da Bíblia e você fica lá ouvindo. Não ouça, irmão, não está na Bíblia. Não ouça. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo aquele que acrescentar algo aqui é maldito, como diz João, o apóstolo, no seu último livro, Apocalipse. Portanto, irmãos, feche o ouvido quando alguém disser: irmãos, isso salva você de pastores que te querem te enganar. Isso vai salvar você, irmão. Se o pastor da sua igreja começar a falar bobagem, começar a falar coisa que ele inventou, a Bíblia vai salvar você, porque você está na palavra. Mas se você começar a dar ouvidos a coisas que os homens inventam, que não tem nenhum fundamento bíblico, ficam falando, então a sua vida corre perigo. É disso que Paulo está falando. Timóteo, não se ocupem com fábulas judaicas, não dê ouvidos, não se interesse por isso, e nem por mandamentos desviados de homens desviados da verdade. É interessante que os estudiosos creem no seguinte contexto lá na igreja em Creta. Havia os crentes fortes, os crentes maduros em Creta, havia os crentes fracos,
aqueles que não se davam tanto à leitura da Bíblia, ao conhecimento de Deus. E existiam os falsos mestres dentro da igreja. Mas esses falsos mestres dentro da igreja eram alimentados por pessoas que nem eram da igreja, mas eram judeus. E na semana encontravam eles que estavam inventando fábulas, mandamentos que não estavam na Bíblia. Aí esses judeus da circuncisão levavam essa roupa dentro da igreja. Aí chegava na igreja, ele gostava perto do crente fraco e ficava: olha, tem um negócio, tem isso aqui, ó, tem esse mandamento aqui, não pode esquecer, mas não está na Bíblia, não, mas isso aqui é importante. E esses crentes fracos davam ouvido. Aí Paulo diz: não deem ouvidos, não se ocupem com essas coisas. Essa é a ideia, irmãos. Nós estávamos ouvindo o Stuart Olyott na conferência da Fiel, o pastor Stuart Olyott, na conferência da Fiel, e ele disse uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Ele disse assim: sabe o que eu faço quando alguém chega para mim e diz que tem uma nova revelação que não está na Bíblia para me dar? Sabe o que eu faço? Ele brincou nela, né? Eu estendo a mão assim para a pessoa, dou um abraço nela e fujo para bem longe. É isso que eu faço. Eu não quero ouvir nada dela. Eu dou um abraço nela e fujo para longe, não quero nem saber. Porque o que não está na Bíblia é danoso, tem o objetivo de nos prejudicar. Então, se alguém fala segundo os oráculos, lembra que Deus fala, né? Se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém fala baseado aqui, eu ouço, e tem que ouvir mesmo, graças a Deus. Mas se alguém começar a inventar coisa que não está aqui, o meu ouvido tem que fechar. Paulo diz: não se ocupe com essas coisas, para falar com você, perca tempo e não progrida no Evangelho. Olha que maravilha isso aqui, de conselho. Vamos mais, versículo de número 15. Olha o que Paulo diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Paulo dá uma dica quando ele estabelece essa verdade aqui. Paulo está estabelecendo uma verdade: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Isso é uma verdade que Paulo está falando. Mas essa verdade que Paulo estabelece aqui dá-nos uma dica do que era o falso ensino que corria na igreja em Creta. Qual que era o falso ensino? Lembra dos judaizantes, dos da circuncisão? Eles ficavam assim, ó: não pode comer carne de porco, não. Carne de porco não pode comer. Olha, não pode tocar em tal coisa, não, que tal coisa é impura. Você vai ficar impuro também. Lembra que o judaísmo tinha esses ritos, né? Que prefiguravam, eram símbolos, mas que com Cristo foram abolidos, porque Cristo cumpriu tudo. Hoje nós podemos comer carne de porco, porque Jesus diz assim: não é o que vem de fora. Lembra-se? O que ele diz? Não é o que vem de fora que contamina o homem, mas aquilo que sai do homem é o que contamina. O problema do homem não é o que está fora dele, o problema do homem é o que está nele, é o coração dele desviado. Mas esses falsos mestres ficavam assim: ó, não toca nisso não, hein? Não toca nisso. Lá a Timóteo, Paulo escreve assim: existem falsos mestres aí que proíbem o casamento e proíbem certos alimentos. Você combate esses homens aí. A ideia de proibir casamento é porque havia um gnosticismo também junto lá em Creta com essa doutrina falsa da circuncisão. O que é o gnosticismo? Tudo que é carne, tudo que é matéria é má, e tudo que é espírito é bom. Então eles proibiram o casamento. Por quê? Você não pode ter contato com a carne, você não pode se casar, porque senão você vai ter contato sexual e isso é impuro. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a impureza é fazer adultério, mas o casamento é santo. A Bíblia diz: digno de honra para Deus é o casamento sem mácula, é o leito sem mácula. Deus honrará. Deus é que criou o casamento. E aí vem os falsos mestres e dizem: não pode juntar com mulher não, porque isso é impureza. Onde a Bíblia diz isso? Então isso tinha que ser rejeitado. Aí Paulo diz: todas as coisas para os impuros são impuras. Então a ideia é de que os impuros, eles ficam vendo em coisas impureza, mas o que é impuro mesmo, eles não querem tratar pelo coração deles. Eles são cegos para tratar isso. Então eles veem problema em tudo, menos neles. Então para o impuro, tudo é impuro, mas para o puro, todas as coisas são puras. O que significa? Significa que eu e você vamos sair fazendo tudo aí a todo direito porque nós somos puros? Então vou pular o carnaval esse ano que vem. Por quê? Porque Paulo disse que tudo é puro, todo puro. Então vou pular o carnaval, porque eu sou puro, vou purificar tudo. Não é isso que Paulo está falando. Lembra que o assunto não é esse.
O assunto é os judaizantes, é comida, é aquilo que Deus aprova e Deus deu de bom, é o relacionamento sexual dentro do casamento. Essas coisas são boas, elas para os puros são puras. É disso que Deus está falando. Tem muita gente que usa, às vezes, então eu posso fazer tudo de errado porque eu sou puro, aí eu purifico tudo. É disso que Paulo está falando. Coloca o texto no contexto dele. Paulo está falando que essas coisas que os judaizantes dizem serem puras, que é comida, animal, tipo de animal, que porco, que é impuro e tudo mais, que casamento não pode, como dizem os gnósticos, isso tudo é santificado pelos puros. Os puros usam o alimento para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. O casamento é para a glória de Deus. Então Paulo está combatendo isso. Esses homens veem problema em tudo, porque eles mesmos são impuros. Mas para os crentes, tudo que eles se utilizam nesse mundo para a glória de Deus é purificado para o louvor da glória de Deus. E agora veja como Paulo termina. Versículo 16. No tocante a Deus, esses homens, falsos mestres, professam conhecê-lo. Entretanto, olha que palavra, irmãos. Vamos ler juntos para terminar? Leiamos. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Como faziam os judeus, lembra? Quando os judeus estão diante de Cristo, em um certo momento, eles diziam assim: nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos a fé de Abraão. Aí Jesus diz: não, vocês professam isso, mas vocês não têm, não, porque Abraão creu em mim. E vocês não creem, vocês querem me matar. Aí eles dizem: vocês estão loucos, tem demônio. Como disse que querem te matar? Aí Jesus diz: Abraão creu nas minhas obras, mas vocês querem me matar. Então veja, muitas pessoas professam fé em Deus, mas as obras delas negam esta fé. Lembra do que Tiago escreve? Tens fé em Deus? Você diz ter, eu e você dizemos ter fé em Deus? Nós fazemos bem. Os demônios também têm fé em Deus e tremem. Agora, fé sem obras é morta. Mostra a tua fé sem obras, e eu mostrarei com obras a minha fé, diz Tiago. Se você tentar mostrar a sua fé sem obras, você não vai demonstrar, porque a fé verdadeira produz obras, mas as suas obras mostrarão a sua fé. Então, irmãos, a ideia é essa: eles professam a Deus, mas as obras deles negam a Deus. Eles dizem: não, Deus é santo, mas eles vivem em pecado. Deus honra o casamento, mas vive adultério. Deus honra o trabalho honesto, mas roubam dos outros. Deus honra a satisfação dos nossos bens, mas vem cobiçando o que é dos outros. Eles professam a Deus com a boca, mas as suas obras, é claro, evidenciam a negação desse mesmo Deus. É o que Paulo está dizendo. Aí Paulo vai terminar dizendo assim: não é à toa que esses homens são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. A ideia de Paulo é a seguinte: Pedro e Daniel, graça, eles fazem essas coisas porque a natureza deles é essa, e contra a natureza você não pode lutar, pode. O homem faz o que ele é. Olha o que o profeta Jeremias escreveu. Deus falou com ele, o profeta Jeremias. Olha a pergunta que Deus faz, irmãos, eu termino aqui. Pode acaso, pergunta de Deus para o povo dele, pode acaso o etíope, o que nasceu na Etiópia, mudar a sua pele, mudar toda a sua pele, e o leopardo tirar dele as suas manchas? Pode. Você pega um leopardo, vamos supor, alguém pega um leopardo, né? Tira lá a pele dele, aí vai nascer com as manchas. Aí você tira de novo, nasce com mancha. Não adianta. Ele não pode mudar a natureza dele. Ele não pode mudar aquilo que é intrínseco na natureza dele. Aí olha o que Deus acrescenta. Então, se isso fosse possível, não é, mas se fosse possível, vocês também poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. O que é a redenção que Deus promove em nós? Ele muda a nossa natureza. Se Deus não mudar a nossa natureza, nós não faremos o bem jamais. Nós só faremos o mal, porque é próprio da nossa natureza. Lembra de Davi? Sabe por que eu adulterei, Deus? O Senhor sabe, porque eu nasci em pecado.
e em pecado me concedeu a minha mão. Se Deus não mudar a nossa natureza, se Deus não mudar a nossa situação, nossa condição humana, do coração, então nós estamos fadados a sermos abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Você e eu entendemos agora como nós devemos clamar a Deus, para que Deus mude o nosso coração. Eu termino, irmãos, com algumas aplicações. Até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, haverá joio no meio do trigo. Portanto, a igreja de Deus deve orar para que Deus lhe conceda espírito vigilante e coragem para defender a verdade de Deus. Irmãos, até a volta de Cristo, o joio estará misturado com o trigo. O que nós fazemos então, irmãos? Nós pedimos a Deus graça de nos dar sabedoria de distinguir um do outro e lutar pela verdade, combater toda a falsidade. Nós temos que pedir isso para o bem da glória de Deus e para o bem, a manutenção da igreja em paz. Segundo, falso ensino, irmãos, não deve ser tolerado na igreja. Por quê, pastor? Porque coloca em risco a saúde da mesma. Falso ensino destrói a igreja. Lembra que nós lemos durante a liturgia? Paulo diz assim, ó, irmãos, um pouco de fermento leveda a massa toda. Você deixa um pouco de heresia aqui e no combate para você ver o que vai dar. Daqui a pouco aquele fermento levedou, entrou, penetrou, modificou a massa toda. É preciso, irmãos, não tolerar o falso ensino na igreja. E o apóstolo Paulo nos adverte disso. Jesus Cristo louva a igreja de Éfeso em Apocalipse, dizendo dela o seguinte: olha, Jesus Cristo disse à igreja de Éfeso, reconhecendo, louvando a ela. Olha o que Jesus Cristo diz dela: tens contudo, igreja de Éfeso, a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaítas, que era o grupo herege da época, as quais, disse Jesus, eu também odeio. Quando Jesus escreveu a igreja de Éfeso, ele diz: ó, vocês têm que voltar ao primeiro amor, vocês estão frios espiritualmente, mas vocês têm algo que eu aprovo, é que vocês não suportam os Nicolaítas, vocês odeiam a doutrina deles, as quais eu também odeio. Olha como Deus, Jesus Cristo, fica feliz quando a igreja odeia a mentira, odeia a falso engano. Deus se agrada da igreja. Por isso, irmãos, combatemos o falso engano na nossa vida, dando ouvidos à verdade e na vida da igreja. Não somos falsos mestres que dizem o que a Bíblia não diz. Terceiro, a disciplina sempre buscará a correção do faltante. Lembra? Para serem sadios na fé. Meus irmãos, a disciplina da igreja é benéfica. Portanto, não a vejamos como algo ruim a saúde da igreja. Disciplina, meus irmãos, na igreja não é algo ruim. Todo pai que ama o filho disciplina. Disciplina visa o bem da igreja, irmãos. Olha o que Hebreus diz: toda disciplina com efeito no momento que acontece não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, não é verdade? Mas depois, entretanto, essa disciplina produz nos crentes fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A disciplina, irmãos, é uma bênção para a igreja. Não é disciplinar, não é falta de amor, não. É porque ama, é porque disciplina. A igreja que ama os seus membros, a igreja que cuida dos seus membros, está preocupada com elas, quer discipliná-las para livrá-los do engano. Veja a disciplina com bons olhos, porque ela vem de Deus. E por fim, meus irmãos, se nós confessamos a Deus com a boca, sem viver em seus caminhos, de nada nos vale. Olha o que Jesus diz: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E continua Tiago dizendo: porque assim como o corpo sem espírito de nada serve está morto, assim também a fé sem obras é morta. A pergunta é: nossa fé, a minha e a sua, é adornada, é confirmada com obras? Ou o Deus que nós dizemos crer, nós o negamos com nossas obras? Pensemos nisso, irmãos. O Deus que nós dizemos amar é negado por nossas obras? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Queridos, vamos...
A mighty fortress is our God.